Igrejas reabertas aos poucos, outros setores ainda não. O Ponto Poder de hoje mostra o peso das pressões políticas na flexibilização do isolamento social aqui no Ceará. E os servidores de Fortaleza terão novas regras para se aposentar. A gente descomplica a reforma da Previdência Municipal. O programa está só começando. Olá, muito boa noite. Ponto Poder tá no ar e a gente começa o programa de hoje, olha só, com um assunto polêmico: o retorno das atividades presenciais nos templos religiosos. As igrejas já foram autorizadas a receber aos poucos os fiéis presencialmente, mas isso gera cobranças de outros setores que também querem reabrir. A Luana Barros mostra pra gente o porquê disso tudo na reportagem. Depois de muita cobrança pela reabertura, igrejas estão autorizadas a fazer celebrações presenciais com até 10% da capacidade. Essa foi uma resposta do governo ao segmento. A defesa dos templos religiosos como atividades essenciais vem desde os primeiros decretos de isolamento social, pauta que ganha força com a bancada religiosa nos parlamentos. Os líderes religiosos devem sim ser protegidos pela Constituição Federal, que já nos assegura liberdade de fé e culto. A defesa de igrejas como atividades essenciais tem sido comum, mas não a única no Poder Legislativo. Tanto na Câmara Municipal como na Assembleia Legislativa, parlamentares têm apresentado projetos para liberar o funcionamento de outras atividades. Mas por que as igrejas entraram na flexibilização do isolamento e outros segmentos não? Para esta cientista política, a organização da bancada religiosa resulta em pressão política, o que mostra ter um peso no cenário estadual. Há determinadas denominações religiosas, por exemplo, que conseguem converter fiéis em eleitores e garantir, portanto, uma representação que, num momento como o que nós estamos vivendo, se torna imprescindível para viabilizar determinadas demandas do setor. Na Câmara, vereadores querem que atendimento psicológico, escolas, óticas e diversos serviços do setor de beleza sejam liberados. Tem também deputado querendo que cursos profissionalizantes, serviços de advocacia e o transporte coletivo intermunicipal sejam considerados essenciais. Os vereadores de Fortaleza já aprovaram uma lei que garante a abertura de templos religiosos, mas para que seja colocada em prática ainda falta a regulamentação. Essa é a mesma situação do projeto que torna essenciais estabelecimentos para a prática de atividade física, como as academias. O autor da proposta reclama de diferença de tratamento entre alguns setores. Vários outros setores que não são essenciais foram abertos. E o setor do exercício físico, que traz saúde à população, cujo protocolo já foi discutido incansavelmente, inclusive com o grupo técnico do Estado, ele não foi aberto. Mas o debate não deve ser apenas político. Para essa médica, qualquer decisão deve colocar a saúde pública em primeiro lugar. É importante ler dia a dia, semana a semana, qual é a realidade, a taxa de pessoas que estão se infectando, as taxas de pessoas que estão adoecendo e precisando de hospital, a taxa de ocupação de UTI, que no Brasil inteiro e aqui no Ceará continuam altas. E nesse contexto, a gente compreende que não existe uma dicotomia entre mercado e vida e que as vidas humanas devem ser preservadas. O combate à pandemia tem sido um desafio e é claro que é fundamental que as autoridades políticas estejam sempre em diálogo e ouvindo as autoridades sanitárias. E ainda falando de pandemia, outro assunto que tem dado o que falar é a CPI da Covid, a ser iniciada lá no Senado Federal. Os nomes que vão compor essa investigação devem ser oficializados nos próximos dias e teremos 2 senadores cearenses. Quem traz mais informações sobre a CPI, sobre tudo que está acontecendo nesse período que a antecede, é o repórter Felipe Azevedo, diretamente da redação do Sistema Verdes Mares. Boa noite, Felipe. O que é que a gente tem de novidade agora para esses dias, às vésperas de iniciarem os trabalhos da CPI? Boa noite, Jéssica. Boa noite, William. Todo mundo que está acompanhando o Ponto Poder. Olha, a expectativa é que já agora, na quinta-feira, os trabalhos iniciem lá no Planalto, lá no Senado, com a escolha do presidente, a eleição do presidente dessa comissão e também a indicação do relator
para essa comissão. O que é que acontece? O presidente, assim que ele for eleito, ele vai indicar esse relator e já há um acordo para que esses nomes sejam já escolhidos nos bastidores. Acontece que o senador Omar Aziz, do PSD do Amazonas, ele já está sendo aí indicado como presidente nos acordos de bastidores e ele indicaria Renan Calheiros, do MDB do Alagoas, para ser o relator. Essas duas posições são estratégicas. Enquanto o presidente ele vai ditar aí o ritmo dessa comissão, né, vai ditar as regras, né, desse rito, o relator ele é responsável por apresentar ao final o que ele julgou ser o resultado dessa investigação. Esse documento ele vai ser apresentado ao Ministério Público e esse trâmite ele vai dar início. Mas por fora, um senador cearense, o senador cearense Eduardo Girão, do Podemos, ele já corre por fora e também colocou o seu nome para concorrer à presidência dessa comissão. E o que é que vai acontecer na CPI da pandemia? Essa CPI ela vai apurar ações e também possíveis omissões do governo federal no combate à pandemia. No retrocesso, a gente pode lembrar o que é capaz de uma CPI fazer, né, lá em Brasília. A gente lembra do caso do ex-presidente Fernando Collor, né, na CPI em 1992. Ele acabou não caindo justamente por conta do resultado prático da CPI, mas ele acabou renunciando, né, antes ali do impeachment, e tudo isso foi por conta de uma comissão parlamentar de inquérito. Então a gente vai acompanhar isso que vem acontecendo e também fomos buscar com os senadores Tasso Gereissati, que também faz parte dessa comissão, ele é titular, né, nesse grupo, e também o senador Eduardo Girão. Eles falaram para nós como que está a expectativa, né, desse início dos trabalhos agora nessa semana, e a gente vai ouvir o que é que eles acham e a expectativa deles agora. Que a gente precisa ter uma CPI técnica, com membros que não tenham conflito de interesse, isentos realmente, para que se possa fazer um trabalho à altura do que a população brasileira merece. São os pontos de partida, tanto as ações e eventuais omissões do governo federal, assim como também supostos desvios de verba pública federal em estados e municípios. Nós vamos continuar acompanhando qual vai ser o desenrolar, essa que pretende ser uma das CPIs mais importantes da história da República, justamente por tratar da pandemia, e temos aí esse, vamos dizer, protagonismo também de 2 parlamentares cearenses em posições estratégicas e importantes dentro desse grupo. Todo esse acompanhamento você pode ler no pontopoder.com.br com atualizações diárias e vamos estar em cima dos fatos e mostrar para vocês todas as atualizações aí já a partir da quinta-feira. Eu volto com vocês aí no estúdio, Jéssica. Muito obrigada, Felipe. E acabou não passando nesse momento a fala do senador Tasso Gereissati. A gente aproveita agora para chamar e, claro, você que nos assiste, acompanhar também as expectativas do senador Tasso Gereissati. Vamos conferir. A nossa expectativa é que essa CPI seja implantada o mais rápido possível, porque ela tem tudo a ver com a mortandade, o morticínio que está acontecendo no nosso país. E o objetivo maior dela é fazer com que se controle essa pandemia de uma maneira séria, articulada e técnica. Bom, e voltando novamente de Brasília para o Ceará, a gente abre espaço agora para falar sobre a desapropriação do Hospital Leonardo da Vinci, que antes era particular e acabou sendo comprado pelo governo do estado para, de fato, atender pacientes com Covid-19 aqui no Ceará. Esse tema vem gerando muita politização, inclusive por parte da oposição. O repórter Flávio Roveri mostra para a gente o que é a desapropriação, afinal, e por que isso está sendo tão polemizado. 40 milhões e 54 mil reais foi quanto o governo do estado pagou em novembro para adquirir o Hospital Leonardo da Vinci. A unidade, antes particular, estava arrendada desde março do ano passado e virou referência no tratamento exclusivo de casos de Covid-19. A desapropriação, segundo o governo, por valor de mercado estabelecido após laudo técnico, não agradou os antigos donos. Nas redes sociais, o médico Bogos Boiadian escreveu que não se tem notícia de nenhuma desapropriação por decreto de bem privado em outros estados da federação. A crítica foi acompanhada por opositores de Camilo e a questão ganhou as manchetes políticas. Apesar da tentativa de politizar o assunto e dos questionamentos à aquisição do hospital, a desapropriação é um expediente bastante comum no Brasil, garantido por lei ao ente público.
O governo do estado justificou a compra com base no interesse social. Era um hospital privado, fechado, né? O estado alugou durante o ano passado e no final do ano nós compramos o hospital, desapropriamos o hospital e ele tornou um hospital público do SUS. Nas redes sociais, o governador escreveu ainda que faria a compra 10 vezes de novo, se fosse preciso. No Brasil, as desapropriações são bastante comuns. Algumas antecederam a Copa do Mundo, por exemplo. Para a conclusão da transposição do Rio São Francisco e do Cinturão das Águas, milhares de famílias tiveram que ser reassentadas após a desapropriação das casas onde moravam. Esse especialista em direito administrativo explica o trâmite. Tanto a União quanto os estados, Distrito Federal e municípios utilizam-se bastante desse instituto. É uma medida compulsória por parte do Estado. Cabe ao particular tão somente discutir o valor pago a título de indenização. Para a cientista política Mona Lisa Torres, a oposição viu em um processo legal por parte do governo do Estado mais uma oportunidade de politizar a pandemia. Isso também expressa o embate político em torno dos posicionamentos e das medidas adotadas pelo governo no sentido da pandemia. Os principais, não custa lembrar que os principais líderes que questionam essa aquisição são figuras políticas que têm pretensões para 22. Tá aí mais um capítulo dessa novela da politização da pandemia. Agora a gente faz uma pausa rápida. Daqui a pouco o Ponto Poder está de volta para falar, olha só, da reforma da Previdência de Fortaleza. É rápido, não sai daí. Estamos de volta com o Ponto Poder e agora é hora de falar de reforma da Previdência Municipal. Faz pouco tempo, em 2019, que todo mundo ficou com os olhos atentos para isso, porque aconteceu a reforma federal da Previdência. Então, os municípios, os estados também estão nesse período para fazerem suas próprias reformas. E agora foi aprovada a de Fortaleza. O assunto tem dado o que falar e não para menos. São mais de 44 mil servidores ativos sendo atingidos pelas novas regras, além dos 17 mil aposentados e pensionistas. Como sempre envolvem vários detalhes nessas mudanças, a gente chamou, claro, a turma do Descomplicando para te ajudar a entender melhor como serão essas novas regras. Confere aí. Reforma da Previdência, um tema polêmico, tanto para quem propõe quanto para quem é afetado. A Prefeitura de Fortaleza fez a dela e as novas regras para a aposentadoria dos servidores são assunto para o Descomplicando. Uma das principais mudanças está justamente na contribuição previdenciária. O pagamento da aposentadoria vem de um fundo que acumula dinheiro enviado pelos servidores e também pela Prefeitura. Hoje, 11% do salário de cada servidor vai para a aposentadoria. Com a reforma, o desconto sobe para 14%. A contribuição paga pela Prefeitura também aumenta, passa de 22% para 28%. Mas nem todos os servidores são afetados. Por exemplo, quem vai se aposentar até dezembro deste ano está fora das novas regras. Os outros são divididos em dois grupos, aqueles que se encaixam no regime de transição e os que estarão totalmente nas novas regras. A idade mínima é a mesma para todos, 65 anos para os homens e 62 para as mulheres. Mas para os atuais servidores vai valer a regra de transição. Ela funciona com um sistema de pontuação, que soma a idade com o tempo de serviço. A conta é relativamente simples. Além da idade, a cada 1 ano e 3 meses de trabalho, o servidor ganha 1 ponto. Mas para as mulheres, a aposentadoria vai vir depois de 86 pontos. É preciso ter pelo menos 30 anos de contribuição e 56 anos de idade. Já para os homens, a meta é mais alta. Eles vão precisar atingir 96 pontos, com no mínimo 35 anos de contribuição e 61 anos de idade. A exceção está na educação. As professoras precisam atingir ao menos 81 pontos, já os professores, 91. Outra regra de transição para quem está perto de se aposentar é a do pedágio. Esse sistema cobra um percentual sobre o tempo que falta até a aposentadoria. Por exemplo, um servidor que tiver há 2 anos de se aposentar, com pedágio ele terá que trabalhar por mais 1 ano e 8 meses. E tem as pensões. Agora, quando um servidor falecer, vai ser estabelecida uma cota familiar. 50% do salário, mais 10% para cada dependente, até que se atinja 100% do valor da aposentadoria.
ou seja, serão no máximo 5 dependentes. Tem também alguns sistemas específicos para os futuros servidores. Um deles é o regime de capitalização. Funciona como uma espécie de poupança que o trabalhador faz para garantir a aposentadoria no futuro. Nesse modelo, a contribuição do servidor é investida no mercado e fica em uma conta individual. Bem, são muitas mudanças, né? Mas algumas regras não mudam. Você pode conferir todas no site do Diário do Nordeste. Por hoje é só. O Descomplicando fica por aqui. Até a próxima. Pois é, você viu aí que são muitas mudanças, de fato algumas não agradaram os servidores. A reforma da Previdência gerou protestos na Câmara, rendeu muita polêmica, mas acabou aprovada com ampla maioria de votos. Eu conversei à distância com um dos protagonistas dessa discussão lá no Poder Legislativo. Ele atuou nos bastidores e também em plenário para costurar a aprovação da reforma da Previdência. Vamos conferir. Aprovar qualquer proposta no Poder Legislativo exige muita articulação política. E nessa semana, um tema que exigiu muito isso foi a reforma da Previdência de Fortaleza. Quem, claro, teve muito trabalho para a aprovação da reforma da Prefeitura de Fortaleza foi o vereador Gardel Rolim, do PDT, que já está aqui com a gente. Ele que é líder do prefeito José Sarto, lá na Câmara Municipal. Vereador, muito obrigado pela sua participação no Ponto Poder. Seja muito bem-vindo. Eu que agradeço, William, é um prazer participar do Ponto Poder. Começo perguntando para o senhor sobre tempo para aprovar uma proposta tão importante, vereador. A oposição, durante a sessão de votação, chegou a pedir mais tempo. A oposição queria mais tempo para discutir uma proposta importante, de muito impacto, como a reforma da Previdência. Como articulador político tão importante para a Prefeitura que o senhor considera que houve tempo suficiente para discutir a reforma da Previdência ou se tivesse havido mais tempo, poderia ter se chegado aí talvez a uma situação de mais demandas dos servidores atendidas? Bem, William, assim, primeiro é importante, eu queria começar frisando a necessidade de se fazer uma reforma de Previdência. Em 2019, pela reforma da Previdência feita pelo Congresso Nacional, houve uma imposição que os estados e os municípios também fizessem uma reforma para as suas previdências municipais e estaduais. O governo do estado fez ainda em 2019 e a Prefeitura de Fortaleza faria em 2020. O Poder Executivo mandaria essa mensagem para a Câmara Municipal em 2020. No entanto, logo no início do ano, houve a pandemia e aí todos os esforços do Poder Executivo, do Poder Legislativo, do governo do estado, centrou-se no enfrentamento da pandemia. Nós entramos o ano de 2021 sem ter mais tempo de esperar para dialogar depois sobre a Previdência, que, como eu já disse, há essa obrigação desde 2019. Então, eu imagino que, com todas as dificuldades que o momento impõe, nós tivemos, sim, o tempo necessário e avançamos muito. Se nós olharmos a primeira proposta que chegou na Câmara no dia 10 de fevereiro, para o texto que foi votado no último dia 14, se não me engano, de abril, a gente vai poder ver que muitos pontos avançou, muitos pontos foram melhorados, e aí fruto de um diálogo que foi estabelecido. O texto não foi um texto ideal, nem para os servidores e talvez não para o Poder Executivo, mas foi um texto possível, construído, com muito debate, com muito diálogo, para que a gente pudesse ter uma reforma da Previdência com uma transição mais leve, mais suave, para que o servidor público não fosse prejudicado. A reforma da Previdência, ela foi discutida durante parte de um lockdown em vigor aqui no estado e a votação da própria reforma ela foi feita em uma sessão virtual, como tem sido as sessões da Câmara por esse momento que a gente está vivendo. Na sua avaliação, a pandemia de alguma forma afetou o debate? Sem dúvida nenhuma, William. A gente, eu comentava agora há pouco, nós não fomos treinados para trabalhar, para estudar, para se relacionar com as pessoas de forma virtual. Nós fomos todos criados e ensinados a nos relacionar de forma presencial, de forma pessoal. E um debate como esse da reforma da Previdência é um debate muito delicado, muito arenoso. Então, obviamente, se nós tivéssemos a possibilidade de ter feito isso de forma presencial, nós teríamos tido, talvez, se aprofundado ainda mais no tema. Mas, de novo, acho que nós fizemos o que foi possível, com todas as limitações. Nós reunimos os sindicatos, os servidores, nós reunimos várias vezes os vereadores
para conversar sobre o assunto. Obviamente, nós gostaríamos de ter feito esse debate de forma presencial, mas infelizmente, como a realidade nos impõe essa forma virtual de fazer, eu creio que nós fizemos e fizemos da melhor maneira possível. Vereador Gardel, para finalizar esse nosso bate-papo, a reforma da Previdência ela foi, sem dúvida, um dos principais desafios políticos, testes políticos para o governo Sarto já desde o início da gestão, né? A gente passa aí de 100 dias de governo Sarto na Prefeitura de Fortaleza. Foi uma proposta que gerou divisões, inclusive, na própria base governista. Pergunto para o senhor, passado esse teste, como que o senhor avalia, então, a base governista a partir de agora na Câmara? Nós tivemos muita coesão no debate, né? Eu tenho que registrar que a votação ela é o ponto final de todo um debate, todo um diálogo que foi feito. Eu julgo que foi um teste político importante, mas que com muito diálogo, né, conversando, mostrando a realidade, a gente consegue sim avançar com muita responsabilidade para garantir que o município continue se desenvolvendo. Tá bom, então. Muito obrigado, vereador Gardel Rolim, por esses esclarecimentos e trazer um pouco para a gente aqui no Ponto Poder dos bastidores, né, do que envolve a aprovação de uma proposta que é tão importante para a nossa cidade. Um bom trabalho para o senhor. Obrigado, prazer participar, Will. Muito obrigado e é isso. Jéssica, volto com você aí no estúdio. E olha, essa aprovação da reforma da Previdência demorou, inclusive, provavelmente mais do que o que a Prefeitura esperava. Foi uma das primeiras mensagens que chegou ao Legislativo nesse ano. Teve manifestação, teve protesto dos servidores lá que tentaram entrar no plenário ainda quando as sessões estavam presenciais. Acabou tendo confronto com a Guarda Municipal lá em frente. Os servidores entraram em estado de greve, assim, fizeram pressão como puderam, mesmo diante das limitações, para que houvesse mais diálogo e que essa reforma fosse aprovada atendendo ali a diferentes pleitos, a diferentes interesses. Agora, é fato que esse foi um dos grandes desafios já dessa gestão Sarto, pendente da gestão passada. E, pelo visto, não é só essa, tem mais pendência vindo por aí, né? Tem mais pendências, viu, Jéssica? A própria reforma da Previdência foi uma discussão que, em parte, aconteceu presencialmente lá naquele início, como você colocou, né? Quando a pandemia ainda permitia, com os protocolos, as sessões presenciais lá na Câmara e foi votada em uma sessão virtual, né? De fato, a população pôde acompanhar por meio da internet. E aí tem uma outra proposta que é super importante para a cidade, que também está pendente, vem pendente desde o governo do ex-prefeito Roberto Cláudio e deve ser sim uma prioridade a partir de agora. Com a reforma da Previdência aprovada, é o plano diretor a prioridade, né? A Câmara ela deve se voltar à discussão do plano diretor, que é uma proposta importantíssima para o planejamento urbano de Fortaleza. E o vereador Gardel Rolim chegou a conversar comigo também sobre isso, depois da nossa conversa, e disse que ele aposta que o plano diretor pode ser uma discussão importante para a retomada do desenvolvimento que foi um pouco afetado, claro, por conta da pandemia. Então, é uma discussão muito importante que precisa de participação popular e a Câmara vai ter que encarar, sim, a discussão do plano diretor mais para frente. E vem muita discussão aí ainda, e olha só, essa mudança toda da pandemia, claro, tem afetado o fazer político. A gente viu mesmo nessa discussão da reforma da Previdência que as sessões saíram do plenário presencial, foram para o virtual. Isso tem impactado, claro, na rotina dos vereadores no dia a dia mesmo, perto da população, na dificuldade de estar nas ruas. Tenho certeza que aí você tem visto aquele vereador que você acompanha, aquela vereadora, mais próximo das redes sociais. E isso aí tem cobrado dos parlamentares um novo jeito de tentar fazer política perto da população. Vamos conferir. A pandemia mudou a rotina de muita gente, inclusive dos vereadores. Na Câmara Municipal de Fortaleza, o plenário virou uma sala virtual. Foi preciso aprender a se relacionar com a cidade de outras formas. As ruas, algo muito comum aos vereadores, está cada vez mais raro. O diálogo com a população tem sido feito cada vez mais por aqui, pela tela do celular. É uma maneira de não se afastar das pessoas, mesmo sem poder estar perto. Mas levar as interações para as redes sociais é também um desafio que muitos parlamentares enfrentam pela primeira vez. Eu nunca tive rede social, a não ser o Instagram e o WhatsApp. Agora eu já tenho até um tal de Twitter, olha aí.
Mais antigo, na Câmara Municipal, Carlos Mesquita decidiu se modernizar após 30 anos de atuação parlamentar. Eu tive a condição agora de fazer uma coisa que eu não fazia, ir para as redes sociais e começar a mexer com redes sociais, a contratar uma equipe de redes sociais para me poder andar, senão eu ia ficar parado, totalmente ultrapassado. Um desafio comum a colegas experientes do Legislativo Municipal, inclusive o presidente da casa. Aqui na comunidade, a gente tem um contato com as pessoas, mesmo que nos mantendo isolados, cumprindo aí com as determinações, com as orientações. O contato, nós não temos perdido. Eu acho que as redes sociais, ela nos aproxima bastante. A proximidade com as comunidades costuma vir antes do cargo de vereador. Líder da oposição, Márcio Martins conta que a ligação com o bairro Jardim América acaba rendendo também cobranças durante a pandemia. O meu calendário de atividades lá no Jardim América, nos bairros vizinhos, ele é muito extenso. E ele começa exatamente seguindo a cronologia do ano. Eu sofro muita pressão, porque eu faço um mandato muito movimentado, muito agitado. Para os vereadores, algumas mudanças vieram para ficar. Mas até que seja possível voltar a fazer política como antes, a internet segue sendo a aposta para compensar a distância. Que era uma forma da gente conversar com o povo e eles nos ouvirem, saber o que é que nós estamos fazendo, né? E, ao mesmo tempo, ouvir a população para saber o que é que eles estavam realmente passando. Tenho tentado equilibrar com algumas atividades nas redes sociais. Eu estou me adaptando com as regras que o governo, que as organizações de saúde exigem, mas que isso dói muito, né? A gente sente muita falta. E a gente fica de olho nas redes sociais também. Ponto Poder está chegando ao fim, mas antes tem espaço para o Tiagão. Vamos ver o que vem na nossa charge de hoje. Tá aí, recado do Tiagão. Você pode rever essa charge, o programa de hoje e, claro, acompanhar tudo lá no pontopoder.com.br. O programa desta terça-feira vai ficando por aqui. Na semana que vem, a gente volta a se encontrar. Até a próxima semana. Obrigada pela companhia e a gente se vê. Até lá.